Bem-vindos de volta. Vamos falar hoje sobre o quarto processo de gestão de pessoas, o processo de desenvolver pessoas. Esse processo ele inclui basicamente o treinamento e o desenvolvimento dos nossos colaboradores. Mas o que consiste no treinamento e desenvolvimento? Qual que é a diferença entre treinamento e desenvolvimento? Então vamos lá. Treinamento é um meio para adequar cada pessoa ao seu cargo. É um processo educacional de curto prazo. Ele prepara as pessoas para o desempenho das suas atividades dentro do seu cargo. Ele tem por finalidade mudar comportamentos. Já o desenvolvimento é a capacidade de aprender, é o crescimento individual, é você investir numa preparação para a carreira, é você detectar potencialidades que a gente viu lá atrás, que através da avaliação de desempenho é possível fazer isso, e aí você preparar esses seus talentos para uma carreira promissora dentro da sua organização. Já é mais voltado para o futuro, é de médio a longo prazo. Essa basicamente é a diferença entre os dois, mas vamos conhecer um pouquinho melhor cada um desses dois itens que está dentro do processo de desenvolver pessoas. Treinamento ele é orientado para o presente, ele tem por finalidade qualificar, reciclar, atualizar ou aperfeiçoar o desempenho dos colaboradores no cargo. Os principais objetivos, resultados estratégicos que se busca com um programa de treinamento é aumentar a produtividade, as vendas, o lucro e o retorno do investimento, reduzir os custos, os desperdícios, os acidentes e a rotatividade do pessoal, melhorar continuamente a gestão da qualidade. Então, o treinamento, quando ele é desenvolvido, ele busca fazer com que a pessoa desenvolva melhor as suas capacidades para ser executado dentro do cargo onde ela já está. Com isso, ela vai aumentar a produtividade dela ou vai reduzir os desperdícios de tempo, de materiais e vai melhorar a qualidade dentro da organização. O processo do treinamento ele tem 4 etapas. A primeira etapa é o diagnóstico, a segunda o planejamento, a terceira a execução e, por último, a avaliação dos resultados do programa de treinamento. O primeiro passo, que é o diagnóstico, ele consiste no levantamento das necessidades de treinamento. Então, é feita uma análise dentro da organização ou dentro de um departamento ou em cada operação para se levantar quais as necessidades de treinamento. Na segunda etapa, nós temos o planejamento, ou seja, depois de levantadas as necessidades de treinamento, precisa se planejar como que esse treinamento vai ser realizado. Então, é analisado o que deve ser ensinado, qual vai ser o conteúdo desse treinamento que vai ser ministrado dentro da organização. Quem deve aprender? Quem vão ser os treinandos e os aprendizes? Quem vão ser aqueles colaboradores que vão estar nesse treinamento? Outra coisa muito importante nessa fase de planejamento é saber como que se deve ensinar, quais vão ser os métodos, quais vão ser os recursos que vão ser utilizados para essa instrução. Outro ponto é quem deve ensinar. Nós vamos contratar uma empresa, vai ser uma pessoa de dentro da empresa mesmo, vai ser uma chefia, um colega de trabalho que tem um conhecimento mais apurado, mais tempo na área. Então, ali se define quem vai ser o treinador ou o instrutor desse treinamento. Depois analisamos onde que vai ser realizado esse treinamento, qual vai ser o local. Vai ser um treinamento dentro do local de trabalho ou há necessidade de ir para algum lugar externo? Se for dentro da empresa, em qual local que nós iremos realizar? É no próprio setor ou na sala de treinamentos, no auditório, na sala de reuniões? Em que local que isso vai ser feito? E quando que vai ser ensinado? Quando que esse treinamento vai ser realizado? Se são treinamentos contínuos, com qual periodicidade que isso vai acontecer? Então, tudo isso está dentro da fase do planejamento do programa de treinamento. Posteriormente, vamos para a execução. É quando vão ser colocadas realmente em prática toda aquela questão que foi traçada no planejamento. Então, é a implementação do programa de treinamento. Ele pode ser on the job, que são aquelas tarefas rotineiras que são realizadas no dia a dia, ou seja, é executado juntamente ali com o trabalho, onde tem uma instrução, uma orientação, um treinamento dentro do trabalho, juntamente com a rotina diária ali de atividades. Temos o treinamento formal interno, que é aquele realizado exclusivamente com funcionários da empresa. Temos ainda o formal externo, onde o colaborador ele vai para eventos, palestras, congressos, que são abertos ao público em geral. A grande vantagem disso é que ele vai ter uma convivência com pessoas de outras empresas e isso aumenta os conhecimentos, a troca de experiência entre as pessoas. E por último,
Temos hoje um que é muito utilizado pelas suas praticidades, pelas suas facilidades, que é o treinamento à distância. Que, independente de onde você esteja, você pode estar fazendo um curso que está acontecendo do outro lado do país, do outro lado do planeta, independe, e tem as facilidades de você poder fazer na hora que você tem disponibilidade, na hora que realmente você está disponível para fazer aquele curso, aquele treinamento. Por último, dentro do processo de treinamento, temos a avaliação, que é onde a gente verifica se o treinamento ele atingiu os objetivos que ele se propunha. O primeiro é a reação. Como que o treinando, como que aquele colaborador que foi fazer o treinamento, como que ele percebeu esse treinamento com relação ao material que foi utilizado, à carga horária que foi disponibilizada, ao conteúdo do treinamento, qual que é a reação dele com relação a esse programa de treinamento. A segunda dimensão que pode ser avaliada o treinamento é a questão da aprendizagem. A aprendizagem prática, colocada ali no dia a dia, como que resultou, o que resultou desse treinamento nas atividades que são realizadas diariamente. Pode ser feito isso através de testes objetivos com perguntas e respostas para poder medir o grau de aprendizagem desse treinamento. Pode ser feito provas práticas também para ver ali as habilidades técnicas, se houve alguma melhoria ou se a situação ainda persiste. Podemos avaliar ainda pela dimensão do impacto no trabalho. Como que foi percebido pela chefia, pelos colegas de trabalho e pelos próprios resultados que o colaborador apresenta no trabalho que ele desenvolve. Como que esse treinamento impactou nas atividades dele diária. Se ele agora faz com menor tempo, se ele faz com maior eficiência e eficácia as suas atividades, se é um menor desperdício, se ele entende melhor as atividades, como que isso está impactando no seu dia a dia, na sua rotina de atividades. E por último, o impacto na organização. Quais foram os resultados que esse treinamento trouxe para a organização de uma forma geral? Se houve uma boa reação, se houve o aprendizado efetivo, se houve impacto no trabalho, consequentemente vai haver também um impacto na organização, melhorando os resultados, aumentando consequentemente o lucro da empresa, que essa é a finalidade. Já o desenvolvimento, como falamos lá no comecinho da nossa aula, o desenvolvimento ele é um processo de aperfeiçoamento das capacidades dos funcionários e tem o objetivo de prepará-los para cenários mais complexos, mais exigentes, que requerem um maior nível de comprometimento e que apresentam maiores dificuldades. Não é específico para o cargo, não é específico para o presente, para o hoje. É sim uma questão de desenvolver talentos que possam futuramente vir a agregar muito mais à nossa organização. Temos diversos métodos de desenvolvimento. Vamos falar sobre alguns deles, os mais que estão mais em destaque atualmente. Rotação de cargos, por exemplo, é um método extremamente interessante, onde se faz a movimentação de colaboradores por diversas posições da organização. Essa movimentação ela pode ser horizontal ou vertical. Quando ela é vertical, o colaborador ele passa por uma promoção provisória. Ele vai para algum cargo mais elevado do que o seu para aumentar ali os seus conhecimentos, suas habilidades, modificar algumas atitudes. Quando é uma movimentação horizontal, ele passa por outras áreas, por outros cargos da empresa que têm a mesma complexidade da sua. A grande vantagem disso é que ele passa a ter uma visão mais geral da empresa, conhecendo outras atividades e aumentando os seus conhecimentos com relação à organização. A atribuição de comissões é quando os colaboradores são convidados, são convocados para participar de algumas comissões que têm por finalidade resolver alguma questão específica da empresa. Pode ser uma comissão para modificar a avaliação de desempenho. Então, são convidadas pessoas de diversos setores para junto tomarem decisões. Então, ali o colaborador tem possibilidade de estar com grupos diferentes de pessoas de diversos setores e tomando decisão junto com a organização. É extremamente interessante para ampliar os conhecimentos do funcionário e aumentar também a sua rede de relacionamento dentro da organização.
Temos ainda exercícios de simulação. São jogos empresariais, estudos de caso, onde os colaboradores são colocados para analisar algumas situações específicas, pode ser tanto da organização quanto de outras organizações, e são ali feitos estudos realmente. São analisadas situações, é proposto aos colaboradores um caso que eles analisam e propõem alternativas, sugestões para resolução de algumas questões. Temos o coaching, então temos ali na organização algumas pessoas que funcionam como treinadores dos colaboradores, ou seja, eles vão auxiliar os colaboradores, essas pessoas que estão passando por esse processo de desenvolvimento, para planejar as suas carreiras, né? Ajudar os colaboradores a traçar estratégias profissionais para melhorar enquanto profissional, ter uma melhora pessoal e profissional. Então essa é a figura do coaching dentro das organizações. Temos também o mentoring ou a tutoria, onde gestores da cúpula da organização atuam como tutores de talentos da organização que buscam, que aspiram crescer dentro da empresa. Então eles têm ali um papel de orientar, de ser realmente um mentor, traçando um planejamento estratégico para a carreira desses talentos da organização. Bom, terminamos aqui o nosso 4º processo de gestão de pessoas, que é o de treinamento e desenvolvimento, onde a gente ressaltou a diferença entre treinamento, que é de mais curto prazo, que é voltado para o presente e principalmente para desenvolver habilidades para o cargo, e do desenvolvimento, que aí já é uma questão de você analisar as potencialidades dos seus colaboradores e desenvolver para que eles venham cada vez mais agregar valor à sua organização e que possam assumir cargos, assumir posições estratégicas dentro da sua organização. Bom, vamos ficando por aqui. No nosso próximo encontro vamos falar sobre o 5º processo de gestão de pessoas, que é o processo de manter pessoas. Até breve!